Sandra, esse é o Silvio, do Escolha Viver Consciente. Nós estamos aqui hoje na jornada da autotransformação. Nós já fizemos alguns vídeos e se você tiver interesse em vê-los, é só clicar no nosso canal. E esse é o 7º vídeo e hoje nós vamos falar sobre a conexão com a realidade, a conexão com a nossa força. A conexão com a realidade, da forma exata que ela é, gera força para nós. Nós perdemos muita vitalidade, muita energia quando nós canalizamos, nós olhamos para o nosso passado, nós olhamos para a nossa vida resistindo ao que está manifestado. Isso mina a nossa força, Isso nos desconecta do nosso poder pessoal e nos enfraquece perante a vida. A realidade, do jeito que ela é, a manifestação, ela já foi criada em algum momento da nossa vida. Tudo que nós vivemos hoje, em algum momento, nós já criamos essa realidade. Quando nós olhamos para o que é ou para o que foi, com esse olhar de colocando resistência, fazendo juízo de valor, nós nos desconectamos da nossa força. Quando nós criamos uma resistência em relação à realidade, ao que está manifestado, geralmente é porque nós temos uma expectativa em relação ao que deveria ser. Só que o que deveria ser não existe, é uma ilusão, está num campo totalmente, porque se é algo que deveria ser, eu tenho algum parâmetro que com certeza está no passado, que com certeza é algo da minha mente. Então não tem conexão com a realidade. A mente tem conexão com o passado e com o futuro, mas com a realidade não. Então quando eu fico focado no que deveria ser, eu fico focado no meu campo mental, e eu tiro a energia que deveria estar sendo colocada para manifestação, eu mino essa energia e essa vitalidade no processo mental, no processo que está conectado ao passado e ao futuro. É igual, por exemplo, quando você quer realizar algo, E aí você fica preso no plano das ideias, às vezes com planos mirabolantes, altas ideias na mente, mas aí na hora que você vai executar aquilo, você tem a maior dificuldade do mundo, na hora que você começa realmente a entrar em contato com o que é aquele fazer, Aí uma coisa que eu tenho dito, que no plano das ideias, da mente, tudo é muito facilmente execuível, por exemplo. E às vezes quem às vezes não ousa entrar em contato com a realidade, ver o peso que é aquilo, sustentar, de manter, também não se permite ter essa força. Porque por que a gente às vezes tem tantas ideias e a gente não concretiza? Porque é isso que eu falei antes, Na mente tudo é muito fácil de concretizar. Então o que é importante a gente fazer? Se a gente tem algum projeto, é importante a gente começar a fazer, a realizar. Até uma coisa que eu tenho falado assim, cada passo que a gente dá tem a força necessária para o próximo passo. Às vezes a gente pensa lá na frente, mas a gente não começa a caminhar. A gente não começa a experimentar o que é isso, o que é entrar em contato com essa força, o que é entrar em contato com a realidade. Então essas são questões importantes que a gente tem que sempre estar atento na nossa jornada, na nossa caminhada. E um exemplo é quando nós começamos a entrar em conexão com algo que a gente tem vontade de realizar no plano profissional, por exemplo. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Se elas estão numa transição de carreira, de alguma coisa, elas tendem a olhar para esse passado, sempre olhando o que não gostou, sempre se opondo, e tem muito pouco olhar de gratidão em relação ao que foi vivido e também do que foi experienciado, do que foi aprendido durante esse tempo. Então o que as pessoas fazem? No que elas ficam olhando para trás, olhando para o que deveria ter sido e não foi, como deveria ter sido e não foi, o que acontece? Ela não direciona a vitalidade dela, ela não direciona a energia dela para a criação de uma nova realidade, a criação de um plano diferente, de um projeto diferente. Então é muito importante, quando nós estamos num processo desse, por exemplo, nós olharmos para trás, para cada uma das experiências que nós vivemos profissionalmente. Podem ser as coisas mais diferentes do mundo, pode ter sido uma pessoa que foi babá, depois ela foi modelo, depois ela foi empresária, profissional liberal, ou seja, ela pode ter passado por todas as fases, por todos os campos profissionais, mas olhar para cada um desses campos profissionais, olhando e se conectando com aquilo que foi, com o que foi aprendido, com o que aquela experiência trouxe, porque toda experiência traz uma habilidade, um talento especial. E traz um aprendizado, naquela convivência com alguém que foi difícil, naquela dificuldade financeira que foi vivenciada. Não tem nada que não traga um aprendizado. Então olhar para cada um, isso é um bom exercício, Olhar para trás, olhar para cada uma
dessas experiências, se perguntar, né, se permitir entrar em contato com o que foi aprendido com aquilo, finalizar com a gratidão em relação a cada uma dessas coisas, porque se trouxe um aprendizado, nós podemos ser gratos pelo aprendizado, e aí a gente olha para frente e a gente deixou o para trás. A gente não fica conectado ao passado pelas mágoas, pelas tristezas, pelas exigências, pelas queixas. A gente fica totalmente conectado com a realidade e colocando toda a nossa força, se conectando com nossa força, né? Porque a força só existe na realidade, da forma exata que ela é. A força não existe naquilo que deveria ser, a gente se desconecta, a gente perde o contato com a realidade e fica no campo mental. Então a gente se conecta com a força e a gente realiza algo. A gente se abre para as infinitas possibilidades que podem existir. E a gente tem força para realizar, sempre dando um passo de cada vez, como, né, o Silvinho falou. Essa questão, por exemplo, do desgaste, que eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia do que se sentem desgastadas energeticamente, aí as pessoas começam a levar às vezes para o lado, do obsessor, aquela pessoa que não está me fazendo bem e tudo mais. E eu percebo assim também que no momento que a gente é tão condicionado a rotular situações, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é tudo de bom e de ruim. Então isso é resistência. Quando você está atuando com a mente o tempo inteiro, isso é resistência à realidade. Então, à medida que a gente faz isso, a gente provoca um desgaste muito grande na gente. Então essa a proposta nossa é o quê? Uma mudança no como a gente se relaciona com a realidade, né? A gente poder resistir menos e se abrir mais para o aprendizado. Aí a vida pode tornar mais fluida, né? Nesse contato, nessa ausência de resistência ao viver, né? De fato. A gente pode se perguntar como fazer para se conectar, né? Com essa realidade. A conexão com a realidade é a conexão com o momento presente. Então, o que acontece? Eu olho para trás, eu me reconcilio com tudo o que foi, da forma como foi, tiro dali os aprendizados, agradeço pelas oportunidades, e isso é conexão com o momento presente, isso é conexão com a realidade. E aprende a ser grato também pelo que está sendo vivenciado hoje, né? Nessa conexão, aí sim, o que a gente pode fazer? Dar um passo de cada vez em direção àquilo que a gente quer realizar. Porque aí, quando nós damos um passo, porque o que acontece muitas vezes? Eu falei sobre a conexão, né? Eu e o Silvinho falando sobre a conexão com o passado, tá? Mas e aí o futuro? Tem gente que faz assim, eu quero ser uma empresária tal de sucesso, e você pronto, você idealizou. Só que você não se conecta no presente, no que é possível neste momento. Você fica com a ideia do que você quer que seja. Então, o que acontece? Quando você fica com a ideia do que quer que seja, você também está perdendo a conexão com a realidade e você também está se enfraquecendo. O que nós podemos fazer? Nos conectar. Tudo bem, a gente usa a mente para planejar, volta para a conexão, né, com o momento presente, e aí nós vamos dar um passo. Um passo. Toda a sua energia está concentrada ali, né, nesse passo. Né? E quando você dá esse passo, você vai experienciar o que é esse passo. Você vai experienciar se está realmente alinhado ao que você, né, ao que você deseja, se é possível, se tem que ser feita alguma mudança. Você também se abre para os sinais que o universo está te dando, né? Sim. Você perceber se realmente você está no caminho certo. E aí, de repente, você vai ver o que você vai fazer depois que você deu esse passo. Aí você vai, às vezes, recuar porque não era aquilo, ou você vai dar um outro passo. Mas aí você vai ter força para dar esse outro passo. Porque a força está em conexão com a realidade, ou seja, a força está em dar um passo de cada vez. E aí quando você vê, você já realizou algo grande. Mas você não ficou pensando no algo grande, você ficou totalmente conectado com a realidade da forma exata que ela é agora. E é interessante assim, você se conecta com aquilo também, com o ganho que você já teve nesse processo. Né? Com o ganho que você não fica preso ao que você não tem, ao que você não conquistou ainda. E aí, se você está em conexão com aquilo que você já tem, você cria a base, né, para você ir cada vez mais longe. Porque quando a gente fica pensando só no que a gente não tem, mirando lá longe, querendo perseguir algo que a gente não tem, o universo ele interpreta isso como se fosse uma ingratidão, né? Sim. E aí você perde energia. Quando você está em conexão com o que você tem, com o que você é, aí você está em total conexão com a realidade, grato, né? E aí você pode caminhar com mais firmeza e plenitude. E da mesma forma é no nosso processo pessoal de desenvolvimento.
Às vezes a gente quer, nossa, eu quero ser assim. Você fica imaginando, idealizando o que você quer ser. Né? Então, olha só, você ficou totalmente, não há transformação naquilo que a gente quer se tornar. A transformação está justamente em ser pleno no que está sendo agora, porque isso traz consciência, amplia a percepção, a gente faz as mudanças que podem ser feitas neste momento, sem idealizações, sem grandes ambições, sem fantasias, porque nós estamos dando um passo de cada vez em conexão com a realidade. Então, se eu estou conectada na relação com o outro, eu percebo algo, um comportamento que eu estou fazendo ali, uma emoção que está surgindo, e ali, só de ter tomado consciência sobre aquilo, muita coisa já começa a ser transformada. Mas se eu estou pensando no que tem que ser, se eu estou pensando no que eu quero me tornar, eu me desconecto desse momento, eu não sinto as emoções que eu posso sentir, eu não sinto eu não percebo como eu estou lidando com o outro. Desconecta de sua força. Me desconecto da força, exatamente, e aí nada acontece. Isso é muito do que eu vejo as pessoas falando assim, mas nada está acontecendo. Então, muitas vezes a gente pode se perguntar, nada acontece de transformação na minha vida hoje, mas será que eu estou vivendo onde essa transformação pode acontecer, que é no momento presente? Ou será que eu estou vivendo no meu passado ou no meu futuro, naquilo que eu fui, nas minhas memórias, ou naquilo que eu quero me tornar? Então o foco é sempre olhar para dentro, é sempre o que está sendo realizado agora. Então, se você gostou desse vídeo, escreve aqui nos comentários, deixa a sua dúvida, que assim que puder a gente vai respondendo. Dá um like, compartilha, se inscreva no canal para que você possa receber os outros vídeos da Jornada de Autotransformação. Tchau e obrigado. Tchau.